Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Evandro na área. Moçada, eu tô aqui retomando os vídeos do canal, com aquelas resoluções que vocês já estão habituados. Eu tô fazendo aquele grupo de mentoria que eu iniciei desde o ano passado e agora com novas turmas, né? Iniciando aí uma nova fase, com novas questões, novas resoluções, tudo aquilo que vem ao encontro dos seus estudos. Então, se esse canal, de alguma maneira, contribui com a sua evolução, curta, comente, compartilhe, isso só vai nos ajudar a crescer cada vez mais. Para você, um pequeno gesto. Para nós, uma enorme ajuda. Bom, vamos deixar de delongas e vamos então para as questões, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Vamos lá, moçada. Questão de número 10. Dúvida na questão de número 10? Tá acabando o simulado. Eu também tenho, não? Professor. Vamos lá, qual a dúvida? O senhor falou que é delta a resposta? Aqui na questão 10 é delta. Eu marquei Charlie. Negativo. Aqui, moçada, o bagulho é sutil, moçada, o bagulho é sutil. Essa aqui é a segunda questão mais difícil da prova, tá? Porque aquele valor deítico que ele fala, moçada, o valor deítico, ele não pode ser nem anafórico e nem catafórico. Ele pode usar de pronomes de valor anafórico e de valor catafórico. Mas veja, se eu te perguntar, Natália, quem é lá? Você consegue achar o lá no texto? Consegue? 1997. Então isso não é deítico, porque deítico extrapola o texto, é fora do texto. E o ano passado? O ano passado, que ano? Qual ano passado? Você não tem referência desse ano passado no texto, a não ser que você entenda, e isso é extratexto, que você está levando em consideração que é o ano da escrita desse texto. Então, se eu escrevi esse texto esse ano, ele está falando do ano de 2022. Mas se ele escreveu esse texto em 87, então ele está falando de 1986. Tá vendo que você não tem referência no texto do ano passado? Isso é deítico, viu? Professor, mas e o esse e o aquele? Porque você tem referência no texto. Sim, você tem referência, mas nenhum deles fala que ano passado é esse. Não tem. A única coisa que você pode, mesmo que ele faça referência, né? Que ele fala assim, ó, segundo o Ministério da Saúde, em janeiro de 2003, havia 51.760 pessoas na lista de espera para transplante. Dado o tamanho do país e, infelizmente, o grau de violência, seria de se esperar que o auxílio viesse rápido. De certa forma, a população está mais sensibilizada para o problema. O número de doações cresce desde 1997. De lá, tá vendo? De lá, 1997, até o ano passado, entendeu? Saltamos de tanto para tanto. Então, a referência desse ano passado, ela não está expressa como um elemento anafórico ou catafórico. Que ano é esse, né? É o ano que você supõe que foi escrito o texto. Sim, entendeu? mas aquele exercício que a gente fez lá no grupo do Telegram, Perfeito. que teve como deítico também, que a gente identificou, que tinha aquelas palavras esses, aqueles, esses têm referência dentro do texto, a gente consegue fazer essa referência. Talvez você não tenha entendido lá. Quando você acha no texto o elemento, ele não é deítico, ele é anáfora ou ele é catáfora, que é o que eu escrevi no texto. Eu falei, ó, lê o texto antes de responder isso aqui. Aí lá no texto eu botei bem tranquilo, ó, existe a anáfora, existe a catáfora, e para anáfora e catáfora você vai ter os pronomes demonstrativos fazendo isso muito bem. Então, se você consegue pegar o lá que você pegou aqui, e no texto você consegue identificar quem é esse lá como uma referência anafórica, porque aí foi uma referência anafórica, isso não é deítico, isso é uma anáfora. Para ser deítico, eu tenho que pressupor que algo está, né, me induzindo a entender que esse ano passado é da escrita do texto, é do ano que ele redigiu. Eu não tenho referências específicas no texto sobre isso, nos demais eu tenho. Então, na prática, se você pegou um pronome e ele é uma anáfora, isso não é deítico. Se você pegou um pronome e ele é uma catáfora, isso não é deítico. Ou seja, se através de uma referência anafórica você retoma o elemento do texto, isso não é deítico. Ou seja, eu não consigo pegar um elemento de dentro do texto e falar, ó, tô retomando esse cara aqui, ó, tô apresentando esse cara aqui. Então, por isso que o ano passado é uma referência deítica. E aí vocês vão ver que essa referência deítica,
ela geralmente são esses advérbios hoje, lá, aqui, porque aí, quando ele fala hoje, aí você vê que no texto você está se referindo ao dia de hoje, mas você não está retomando nada e você não está apresentando nada. Você está indicando que a temporalidade verbal é hoje. Então, esses advérbios de lugar, esses advérbios de tempo, tá? Eles são bons elementos deíticos, né? Por quê? Porque você precisa do contexto textual para entender que é o tempo presente. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, aqui sim, a resposta é delta de lá, ano passado. Todos os demais aí fazem referências aí, ou nem fazem referência, mas se fizer referência é anafórica ou catafórica. O único que faz a referência deítica aí é o ano passado. Tudo bem? Beleza? Sim, senhor. Vamos lá então, moçada. Questão de número 11, dúvida? Eu também. Temos também. É isso aí, dúvida é bom, dúvida eu gosto. Tudo bem. Verifica se correta a transposição de uma para outra voz verbal no seguinte caso. E aí? Qual é a dúvida? Eu não marquei a Bravo porque eu tentei fazer a correção, né, de cada alternativa. E ele tá com o verbo na primeira pessoa do plural. E quando ele passa para voz passiva, ele não tem o agente. Aí eu falei, bom, ele não tá transposto da mesma forma que tá na outra voz. Tá faltando o agente, ele suprimiu. Então tá errado. Pensei assim. Vamos ver isso aí, né? Vamos ver. Então ele fala assim, ó. Verifica-se, né, correta transposição de uma para outra voz verbal no seguinte caso. O gabarito aqui foi bravo, né? Você marcou? Eu marquei delta, mas porque eu não consegui achar o erro. Tipo, eu analisei, pra mim tava tudo estranho, tudo errado. As outras eu consegui justificar, mas a delta eu não consegui justificar o erro. Aí eu falei, vou marcar delta pra ver depois como que vai ser. Então, mas vamos lá. Se você olhar a letra delta, ele bota lá, se realizam estudos. Tá vendo? Se realizam estudos. Então, estudos são realizados. Não tem que ir pro presente do subjuntivo, né? Eu pensei que talvez esse se fosse justamente um talvez. Não. Esse é o pronome passivador, pô. Pronome passivador, tá? Ok? Aqui, na verdade, o que ele tá fazendo? Ele pegou já uma voz passiva, só que a passiva sintética, tá vendo? Ele pegou a passiva sintética e transformou na passiva analítica. Só que ao transformar a passiva sintética para passiva analítica, ele trocou o tempo verbal. Aí barro. É isso. Esse se não é condicional. Como é que eu saberia que ele é o se condicional que você queria? Se o verbo estivesse no subjuntivo. Se o verbo estivesse no subjuntivo, seria assim, ó. Se realizem estudos, tá vendo? Ó? Caso realizem estudos, tá vendo? Aí sim, isso estaria como uma partícula condicional. Mas do jeito que tá aí, não. Isso é uma passiva sintética e ele, ao transformar numa passiva analítica, ele tocou o terror. Professor, mas então quando ele pergunta no enunciado essa transformação de voz verbal, porque eu pensei o seguinte, eu tô na passiva sintética e ele me deu uma frase na passiva analítica, ele não tá mudando a voz verbal, tá tudo na passiva. Mas então mesmo ele trazendo da sintética para analítica, tá tendo essa mudança então. Eu considero que é uma mudança. É uma mudança, sim, tá? Porque são formas de vozes, né? Passiva sintética e passiva analítica, tá bom? Beleza? Perfeito. Mais alguma dúvida nessa? Mas professor, daí você pode analisar, então. Foi mal. Mas o por nós que faltou lá no final da Bravo. Da Bravo, ó, podemos acessar os mesmos conteúdos. Os mesmos conteúdos podem ser acessados. Então, mas aqui não concordo. Por que eu não concordo? Porque o sujeito está oculto. Então, se o sujeito está oculto, eu posso omitir o agente da voz passiva. Agora, se ele tivesse escrito nós podemos acessar, aí eu sou obrigado a escrever por nós. Beleza? É isso mesmo. Quem mais estava com dúvida aí? Eu tô com dúvida na eco. O senhor pode explicar? Eu marquei ela, mas eu não entendi muito bem. Ele fala assim, ó, gravei obras-primas. E aí ele quer que isso aí vá pro... Aqui é o seguinte, ó. Quando você bota assim, ó, gravei, que tempo verbal tá isso aqui? Se eu chegasse para você e perguntasse... Não, beleza, passado, mas qual passado? Se eu chegasse e perguntasse para você, qual tempo verbal tá isso aqui? Isso. Ele está no pretérito. Perfeito. Beleza? Quando você pega essa forma verbal aqui, ó, tinham sido gravadas, primeiro que você tem a presença do sidão aqui, ó. E se você tem presença do sidão, isso aqui está na voz passiva. Só que
Que tempo tá esse verbo aqui? No pretérito também. Qual pretérito? Ah, mas aí é no imperfeito, né? Isso, se ele tá no pretérito imperfeito, essa locução verbal, porque isso aqui passa a ser uma locução verbal, tá ok? Isso aqui passa a ser uma locução verbal pra gente. Então, essa locução verbal, ela está no mais que perfeito, tá vendo? Então, você começou com o pretérito perfeito e passou para mais que perfeito. Então, não está correto, não casou. Ah, entendi. Mas ele tá na voz passiva, mas só não teve, tipo, A voz passiva de um concordância tempo verbal composto, temporal. mas ele é igual ele fez ali com a Natália ali, ele trocou o tempo verbal. E aí Entendi, trocar o na tempo delta, verbal, isso, aí trocar o tempo verbal é barro. Certo. Como que ela poderia ficar pra estar concordando com a primeira? Eu teria que colocar obras-primas têm sido gravadas. Foram também cabe? Foram gravadas? Não cabe. Tá? Aí foram entra igual tinham, né? Então, porque aqui é o seguinte, aqui é tempo verbal composto, então é ter ou o verbo haver, e isso aqui mais particípio. Isso aqui é chamado de tempo verbal composto. Quando você quer passar para a voz passiva, você tem que ter o sidão, que é o sido que está ali no meio. Mas você não pode trocar nem o verbo ter e nem o verbo haver. Tem que ser esses caras. E aí, como esse camarada aqui está no pretérito perfeito do indicativo, a forma composta que corresponde é o auxiliar estando no presente. Então, têm sido gravadas obras-primas. Deveria ser assim, ó. Têm sido gravadas obras-primas. Beleza? E isso Tá agora certo, corresponde àquela mesma voz que você está vendo lá. Entendi. Beleza, então. Não é Tudo sempre bom? só ver o sido, porque eu vi o sido e eu marquei. Mas Sim, nem não, tem que sempre, olhar. então. Porque essa questão aqui, ela estava na pegadinha aqui da conversão correta, Tá, tá? Conversão certo. correta, beleza? Beleza, então. Muito Verdade? obrigada. Nada. Podemos ir para a próxima?